Após estudarmos o texto do Arthur Danto, O Mundo da Arte, é necessário, então, fazer um ponto de relação disso para a construção de um livro didático, né? E isso envolve um pouco da história da arte. O primeiro slide que se refere à arte grega, à pintura grega, fica claro que eles representam as formas como elas são, ou seja, a coisa é a coisa, né? São homens em uma cena de luta, um jogo de luta. Os gregos acreditavam que as artes eram impuras e que a única arte pura era a música, porque ela era abstrata. Os outros tipos de arte induziam, não permitiam um pensamento. Essa afronta ao pensamento livre fez com que a arte, na Grécia, ela fosse meramente representativa de algumas situações. A linha da história da arte é muito grande, então para esse apanhado do vídeo, nós vamos nos ater aos principais fatos, aos acontecimentos, literalmente ao evento, em contraponto à história que nós estudaremos mais adiante, que diz que a história não pode ser feita apenas dos grandes eventos, mas sim do cotidiano, esmiuçando o que existe por trás, ou os fatos que levaram ao grande evento. E também as questões cotidianas, culturais, como é que vivia aquele homem, qual que era o ponto de vista dele, e daí por diante. Só para nós termos uma ideia, a arte na antiguidade ela se divide em arte pré-histórica, arte egípcia, arte grega, arte romana e a paleocristã. É muito grande esse contexto de história, né? Depois a arte medieval em arte islâmica, arte bizantina, arte românica e a arte gótica. Nosso recorte começa no Renascimento, né? E depois tem o maneirismo, mas nós vamos focar no Renascimento, depois na arte barroca, no Rococó, e aí chegando ao neoclássico, né? Na arte no século XVIII, quando em virtude do Salão de Paris, que nós falaremos sobre ele depois, a gente começa a ter as primeiras críticas em relação à arte, e essas críticas começam a atingir ao grande público por um movimento do próprio salão, né, que permite, então, que algumas pessoas que são da sociedade comum visitem o salão, o que foi alvo de crítica, por exemplo, dos próprios nobres, né, e dos próprios artistas, até devido ao cheiro que eles traziam para esse salão. Os contrapontos entre a história e a arte, ou a arte como contraponto à história, eles são marcantes nesse período, né? Na verdade, não existia ainda algo muito elaborado como a história da arte. Simplesmente ela acontecia dentro do cotidiano, né? Por exemplo, quando a gente vê aí São Miguel Arcanjo, ele geralmente anuncia quem é o menino Jesus, né? E depois você vê com o Da Vinci, ele apontando para cima, ou seja, eu, né? Uma possível interpretação do eu, né? Eu estou no comando, eu tenho o conhecimento. Depois com Lutero a mesma coisa, foi uma revolução enorme, né? Lutero consegue imprimir a primeira Bíblia em alemão e, contrapondo a questão da não imagem, ele aparece na Bíblia, um retrato dele aparece na Bíblia. Depois vocês veem a arte rococó, né, ricas em detalhes, mostrando uma sociedade perfeita e sempre vencedora, sempre em harmonia, né? Tudo isso é retratado no quadro. O que a gente questiona esse quadro, ele representa a época ou ele é como se fosse uma imagem hoje que foi tirada para passar essa imagem, né? Que quem fosse o dono do quadro, quem tivesse encomendado o quadro, provavelmente seria uma pessoa da burguesia ou um rei, né, no caso, porque os reis dominavam essa questão de obras de arte. E depois nós vemos então a imagem do Museu do Louvre, que foi onde o salão, né, aberto ao público, aconteceu. E isso marcou o quê? A abertura da arte para a grande população, né? Quer dizer, todos podiam ir lá, da plebe, e visitar o museu, e olhar e admirar as obras de arte. Em contraponto a tudo isso, surgem os primeiros críticos, e aí eles começam a imprimir panfletos com as críticas de arte. E essas críticas, elas são sempre, vamos dizer, como eu vou dizer mal de uma obra do rei, né? O rei tem as obras e a gente vai lá ver, e aí nós temos que dizer alguma coisa, ou queremos dizer alguma coisa a respeito disso.
Até que surge alguém que começa a criticar realmente de maneira transparente, né? Ele não gostei, falta isso, falta aquilo, desta forma não ficou bem representado, e isso causa inclusive a suspensão do salão por 1 ano. E aí ele passa a ser bienal, então. Quando ele passa a ser bienal, a intenção era que esses críticos fossem abafados, mas isso não ocorreu, muito pelo contrário, né? Eles se preparavam mais, e quando o salão acontecia, mais críticas aconteciam. Quando a gente fala do maneirismo, a gente entende um pouco da história da época, né? Alguns historiadores dizem que é uma transição entre o Renascimento e o Barroco, outros dizem que é uma reformulação daqueles pintores que já não aceitavam mais aquela arte toda apresentada de maneira real e queriam trazer outras formas, né? E formas que se juntavam com outras formas e criavam outros planos dentro das obras de arte. Esse contexto elucida a nossa primeira problemática, né? Como é que eu apresento arte para a criança, ou seja, e para um adulto que não teve a oportunidade de estudar arte na infância ou na sua fase de formação, né? Até a fase adulta. A arte, ela não é algo que eu olho, aprecio e tiro conclusões sem o conhecimento histórico e muito menos sem o conhecimento da obra ou do artista. Eu preciso estudá-la. Cada obra, ela revela uma mensagem, é um texto, né? Esse texto, ele tem, além dos contextos que nós devemos saber, algo que a gente possa olhar e discutir sobre aquilo, né? Primeiro eu preciso enxergar a obra. Nós falaremos um pouquinho adiante sobre o Testadura, a personagem do Danto, que é justamente esse processo que ele faz, né? Ele olha e enxerga aquilo apenas como uma coisa. A coisa é a coisa, a cama é a cama. Só que por trás dessa cama existe uma mensagem, né? Essa cama, ela é uma cama, mas é uma cama que foi transformada em obra de arte. Ela tem outros contextos além de cama. O neoclassismo é representado pela burguesia, né, que assume o poder, é a história de Napoleão, enfim. Em 1783, a arqueologia ela varre a Europa e conforme essas obras antigas, essa história, né, essa cultura antiga, ela renasce, ela surge, também os pintores passam a representá-las, os artistas de uma maneira geral, nas esculturas, a sociedade, inclusive chegando ao ridículo de se comportarem daquela forma, de se vestirem como aquela forma, né? A imagem que vocês estão vendo mostra uma banhista e, curiosamente, as costas dela não representam a coluna de uma pessoa comum, é muito maior, né? Essa obra de Ingres, ela mostra que para ele a linha perfeita era mais importante que o colorir. O importante era a harmonia, né? A coisa fidedigna, a natureza, a realidade. Ele dizia que a pincelada deve ser tão fina como a casca de uma cebola, ou seja, algo que retrata literalmente aquilo que é. No século XIX, por exemplo, quando nós estamos vendo aí imagens do romantismo, né, ele coincide com a Revolução Industrial, ou seja, o mundo passa por muitas transformações e a arte também sofre transformação. Por exemplo, o cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, a evasão dos mundos, essa evasão dos mundos exóticos, né, onde as pessoas podiam imaginar, fantasiar, né, a exaltação da pobreza também. Ou seja, os artistas, eles traduzem o seu cotidiano. E essas mensagens, elas são colocadas nas obras de arte. E foram, né, no caso, tanto na pintura, como na escultura, como na literatura, e daí por diante. E isso, mais uma vez, elucida que não basta eu ir a um museu e olhar a obra e dizer, olha como ele pintava bem, olha que obra maravilhosa. Essa obra tem uma mensagem e um contexto histórico, além do estilo do artista. E provavelmente, né, que seria o estilo da época. Por quê? Se ele não produz arte para a época, ele está fora de contexto. Ou seja, o que ele produz fora do contexto poderia não ser considerado arte naquela época. O que pode ter vindo a ser considerado arte em outras épocas, como nós veremos, né? O que é arte hoje pode não ser arte amanhã, o que foi arte ontem, hoje não tem tanto valor.
Como no caso, por exemplo, a pintura da Santa Ceia, que tem uma história interessante, né? Ela perde o valor e é replicada por milhares ou milhões de pessoas, e hoje tem um museu em São Paulo comprando, um museu de história, comprando imagens da Santa Ceia, porque a exposição vai tratar justamente dos períodos históricos, né? Das pessoas em relação ao catolicismo, por exemplo. Vocês podem olhar a obra do Friedrich. Ele é um pintor alemão que, então, na Alemanha, nesse período neoclássico, eles começam a representar também a natureza de um estado íntimo, ou seja, como é que eu, né, num estado íntimo, consigo mostrar, sentir a natureza, como é que eu consigo perceber o mundo ao meu redor. Né? E aí vocês veem o quadro que ele realmente mostra algo que a gente percebe que vem do íntimo, que vem da alma. Não é apenas um retrato da natureza, e sim um estado de espírito. A obra anterior era do Francisco José de Goya e Lucientes, um pintor espanhol, né? Que também mostra essa questão então do sonho, né? Da fantasia. Eu acho que agora já ficou bem perceptível, né? Aquela questão da arte religiosa ou da arte que mostra o divino e que mostra esse divino de maneira perfeita para aquele dedo levantado dizendo eu tenho o conhecimento, né? Eu sou capaz de. E aí a gente percebe essa alteração no mundo da arte, que claro faz também todo o seu contraponto e o seu acompanhamento das linhas históricas quando a gente estuda história. O realismo que ele destaca é aquilo que está realmente no cotidiano e começa então a representar a vida cotidiana do povo realmente, né? E vocês podem perceber aí que realmente está acontecendo uma cena e ele é muito real, né? A gente consegue entender o que está acontecendo. Né, com a peneira, com a questão do forno ou do moedor, enfim, é uma cena que retrata trabalhadores. Já a questão do impressionismo, vocês vão perceber que as formas, elas já não são tão claras, e elas também têm que representar, por exemplo, uma coisa que foi introduzida na arte da época, que era um conceito. Ela mostra a luz, né? Onde a luz reflete, onde a luz não reflete, as formas elas podem ser distorcidas, ou seja, as linhas não precisam ser claras, são linhas próprias do artista. É uma obra do Monet, né? Um pintor muito famoso, que tem realmente um histórico de produção muito grande e muito valorizado até hoje. Então, o fato é que a gente percebe que o mundo da arte ele começa a se contrapor, né? Existem vários artistas e vários estilos, e os estilos começam a se sobrepor, e parece que o que justificava a produção de algumas obras já não serve mais. Aí se procura então uma outra forma de se produzir e uma outra forma de se justificar aquela arte. Por que aquela arte existe, o que tem de importante nela e por que aquilo é uma obra de arte. A arte do século XX, como o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o abstracismo informal, o abstracismo geométrico, é o que nós veremos daqui por diante. Aí vocês começarão a perceber que a arte ela foi se transformando durante os séculos, né? Ou durante os milênios, mas a nossa precisão maior é por século ou por décadas, e ela vai transgredindo, né? Ela transgride aquilo que a gente entende como o desenho formal, aquilo que representa uma forma como ela é. Essa mensagem da arte passa, então, no século XX, com toda a liberdade de expressão que é adquirida com o século, então, também isso se transpor na arte de várias formas. O Picasso, que é um artista dessa época, ele tem frases famosas como a arte não é a verdade, a arte é uma mentira que nos ensina a compreender a verdade. Imaginem um artista que ele passou pelas guerras, né? Que a Espanha e outros países tiveram cidades destruídas, né? Na Segunda Guerra Mundial, e ele pintava dentro dessa época e se expressando também esse contexto histórico de sofrimento. Aí quando vocês têm acesso à obra do Picasso com o cubismo, vocês perceberão então que essa estética muda bastante na composição,
que a luz não é mais importante e as formas mudam drasticamente, né? Muito diferente, por exemplo, do que nós vimos até agora, em termos de confecção de obra de arte. Aí nós temos um exemplo, então, do abstracionismo informal, e é um quadro que ele tenta, nesse período, todos os pintores envolvidos nesse movimento, eles não têm compromisso com a forma, é um rompimento da forma com a arte. A arte, ela revela aquilo que o espírito quer dizer, né? No emaranhado de cores, e essas formas não têm a menor pretensão de seguir, então, o mundo dito real. É um mundo da arte pela arte, né? No caso dessa obra, por exemplo, eu vejo cavalos. E no entorno deles tem um campo psicodélico, né? E isso seria um erro de interpretação, se fosse apenas a minha visão. Antes de ir ao museu e conhecer essa obra de arte, eu preciso estudar sobre esse artista e sobre a história desta obra, para assim então concordar ou discordar, enfim, mas poder apreciar a obra com a leitura do texto, né? Com a leitura textual que ela permite fazer e que ele passou por meio de pintura. O Franz Marc, ele teve várias de suas obras destruídas pelos nazistas, né? Esse movimento, ele chamava o Cavaleiro Azul, né? E os fundadores foram justamente o próprio Franz Marc e o Kandinsky. Por exemplo, essa obra que nós estamos vendo agora do Kandinsky, eu vejo várias pessoas, né, várias faces, dentro de um contexto cotidiano, né, realizando atividades do cotidiano. O surrealismo, por exemplo, ele se data das primeiras décadas do século XX, e com o Freud, as incertezas políticas, né, esse clima fica favorável à arte criativa, né, onde o impulso psíquico é o importante na apresentação das obras. Isso você pode buscar origens no dadaísmo, de outras correntes, mas a gente percebe que o cotidiano, né, o cotidiano histórico, social, econômico da época faz com que os pintores buscam então maneiras de se expressar dentro desse contexto. E aí mais um espanhol, né, pintor, o Salvador Dalí, que é um grande ícone desse período. Até que se chega ao ponto, então, que a pintura por si já não consegue mais dar conta de explicar o universo da arte. E aí a gente começa a perceber outras formas de representação, como no caso aí vocês estão vendo as interferências que são feitas direto na natureza, né? Direto em espaços abertos ou em palácios, enfim, mas é para o grande público e no cotidiano ao ar livre. E até obras que permitem que o público entre dentro, né? E tenha outro tipo de sensação, outro tipo de leitura, claro, sabendo do contexto que o artista quis informar, como no caso do artista venezuelano, o Soto, que trabalha a arte óptica de uma maneira realmente bem diferente, com a oportunidade das pessoas entrarem e sentirem, presenciarem suas obras. Fernando Pessoa diz que a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidos, como se sente que são. E há inúmeras possibilidades da definição de arte, né? Ela tem espaço e tempo, enfim. O importante desse conhecimento, dessa visão, dessa contemplação, é que ela existe como um canal mesmo de comunicação, né, entre o homem e a pintura, o homem e a arte, o homem e a tela, através dos tempos. E que é importante que nós passemos então às crianças toda essa cultura, todo esse conhecimento que se desenvolveu por meio da arte também. A leitura de mundo por meio da arte. Todos nós somos testadura, que é o sujeito do texto, né? O testadura, na verdade, ele é como o cidadão, como o leigo, como a gente vê a arte num primeiro momento. A gente tem que enxergar o que ela é, para depois entender o contexto que o artista diz que ela é, e aí sim fazer a leitura da obra de arte, por exemplo. Então, a arte pode ser definida pelos críticos, a arte hoje ela pode ser solicitada pelas galerias,
O fato é que a arte pode perder a sua história porque ela está se tornando algo abstrato demais, como as instalações e objetos até que são difíceis depois de catalogá-los e guardá-los num acervo, né? Por exemplo, artes feitas com objetos como areia e como outras coisas, inclusive até com lixo, por exemplo. Né? Aí tem uma obra de arte chinesa, que é uma parte que a gente não estudou, nós, como em história, a arte ocidental, ela é mais latente para o mundo ocidental e esquece-se um pouco da arte oriental. Depois que nós chegarmos então ao material didático, a gente vai trabalhar esse contexto de arte ensinado para crianças, né? Para justamente as crianças não terem a sensação no futuro que nós temos, ou a grande maioria de nós tem quando vai ao museu, é de que olha a obra de arte, a gente interpreta e depois diz o que acha. Então, repetindo, a obra ela não é uma coisa que a gente pode trabalhar de maneira subjetiva. Há uma mensagem intrínseca, há um preparo, há um período histórico, há informações que são pertinentes para a leitura da obra, senão a gente não consegue fazer a leitura da obra, literalmente é isso. Vocês podem acessar essas informações no site historiadasartes.com. É um site criado pela Margarete Ambroise e pela Simone Martins. E é claro que no material nós falaremos de outras formas de arte, como a dança, o teatro, a música, enfim. Esse foi um apanhado interessante que o educador tem que, no mínimo, conhecer para poder depois criar obras de arte junto com seus alunos e saber fazer a leitura quando for a museus, enfim, para nós termos realmente a formação integral do aluno, né? Para que eu possa apreciar a arte de maneira consciente, aprendendo a fazer as leituras e se me interessar pelo assunto cada vez mais de maneira aprofundada e não superficial e muito menos com mera assim, interpretação errônea e reprodução de obras já prontas.